Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Daniel Cavalcante. Hoje abordaremos a disciplina Fundamentos Semiológicos de Enfermagem e estaremos tratando alguns aspectos relativos à necessidade humana básica. Então, dentro das necessidades humanas básicas, como podemos definir essa necessidade? Para que isso seja realizado de maneira aproximada do que o paciente realmente necessita, é importante ter em mente a teoria de Abraham Maslow, a teoria desse psicólogo norte-americano, que definiu essas necessidades em 5 grandes eixos ou 5 pontos temáticos. A primeira seria necessidades fisiológicas, segurança, 3, amor, estima e realização profissional. Então, após a pesquisa de Maslow, ele percebeu que era possível se quantificar quais as necessidades reais desse paciente. Embora essa pesquisa tenha sido aplicada inicialmente no curso de psicologia, os grandes achados dessa pesquisa, ela pode sim ser aproveitada nas demais áreas do conhecimento e principalmente na área da saúde. Então, como forma de melhor visualizar a teoria de Abraham Maslow, que foi posta em prática no início do século XX, ele estratificou esses seus eixos em uma espécie de pirâmide, onde na base da pirâmide ele colocou que a principal necessidade do ser humano é a fisiológica. E cita exemplos como respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, que seria o equilíbrio, e a excreção, que seria a eliminação. Então, perceba que o ser humano, dentro da sua condição fisiológica, precisa estar respirando bem para oxigenar os tecidos, precisa ter uma boa nutrição através da comida para poder manter as funções metabólicas funcionando, precisa de água, que assim como os nutrientes da nutrição, da alimentação, vai suprir as demandas metabólicas. Sexo é uma necessidade, tá? É uma necessidade que traz por trás do seu escopo a questão psicológica, a questão afetiva, que interfere sim no bem-estar, no equilíbrio do ser humano. Sono. Vamos ver lá na frente que o sono é fundamental na manutenção dos processos metabólicos do corpo. A homeostase, que é o equilíbrio, e essa excreção, que é a eliminação daquilo que o nosso corpo não vai mais aproveitar. E aí pode ser de várias formas, através das fezes, através da urina, através do suor e assim sucessivamente. No segundo patamar da pirâmide, nós temos segurança. Então todo paciente ou toda pessoa tem que ter esse senso de segurança do corpo, do emprego, de recursos, seja ele material ou financeiro, da moralidade, pois muitas pessoas, por terem diversas culturas, por terem diferentes orientações sexuais, espirituais, a questão de moralidade ela acaba divergindo de um para o outro. Então é importante que você consiga perceber e não estigmatizar, pelo contrário, tentar compreender esse ser humano. Segurança de família, então família unida, uma família junta, uma família que se envolve no processo, isso dá segurança para qualquer pessoa. Nós temos também segurança da saúde. E a partir do momento que a saúde ela aparentemente pareça estar ameaçada, então isso pode trazer uma sensação de insegurança para o paciente. Mas que a partir do momento que ele é bem tratado, que ele é ouvido com uma escuta qualificada no ambiente hospitalar, por mais que ele esteja doente, ele vai ter sim uma sensação de segurança de pessoas que vão estar ali, sérias, comprometidas com o processo clínico-terapêutico dele, na tentativa de retorná-lo para a sociedade com os mínimos riscos ou sequelas possíveis. E da propriedade. Então, o ser humano ele precisa ter
esse sentimento do que é palpável para ele, do que está mais próximo, do que está mais distante dele conseguir. Então isso dá segurança para nós. Terceiro patamar da pirâmide, nós temos aí o amor e relacionamento, onde ele prega que a amizade, família e a intimidade sexual são fatores fundamentais. A amizade, devido ao laço social que se estabelece, dependendo da amizade, há um certo nível de confiança, de bem-estar, ao estar próximo, da mesma forma da família. Então, uma família distanciada, uma família que não está comprometida com aquele paciente, de repente pode gerar para ele um sentimento diferente do amor e do relacionamento afetivo. E a intimidade sexual, quando a gente coloca, é que nós temos que preservar essa natureza do ser humano, pois ele vai estar num ambiente completamente diferente da sua casa, então todo procedimento que for realizado, ele tem que ser preservado essa intimidade do paciente. Próximo patamar, estima. Então, o que é autoestima? É aquele sentimento, aquela sensação de bem-estar consigo mesmo, tá? Aquele sentimento de confiança, de que vai sair a tempo, que vai fazer o tratamento, vai conseguir sair de alta do hospital da melhor maneira possível. Conquista, então, a partir do momento que você estimula o paciente a se envolver no seu processo de cuidado, isso pode gerar uma sensação de conquista, onde o paciente diz, poxa, eu estou conquistando o meu bem-estar, a melhora do meu quadro clínico. Então, isso é muito bom para o paciente, porque dá essa sensação de estima, né, de bem-estar. E aí nós temos que ter o respeito dos outros e o respeito aos outros. Então, lá fora, e na minha vida extra-hospitalar, eu tinha uma conduta, um hábito que, por força de estatuto, de normas, não pode adentrar no hospital. Então, tem que ser respeitado isso. E da mesma forma que ele está lá, e o paciente às vezes se sente frustrado, impotente, ele tem que respeitar o próximo, o trabalhador, o acompanhante do outro paciente que também está ali na mesma enfermaria. Mas o que é fundamental para essa autoestima é você conseguir, enquanto profissional, aproximar esse entendimento científico para o cliente, para o paciente, para que ele perceba que, embora ele esteja no ambiente hospitalar, se ele contribuir, se ele colaborar com o cuidado, ele pode sim ter uma melhora mais rápida do seu quadro e receber alta, certo? Realização pessoal, que seria o topo da pirâmide. Então, já falamos da moralidade, mas é importante que esse paciente também, que essa pessoa tenha criatividade. De repente, ele precisa realizar algum determinado procedimento ou alguma situação que acontece dentro da enfermaria. Então, ele pode sim opinar e dentro da criatividade dele, desde que esteja próximo ao entendimento científico, ele pode sim ajudar a realizar um procedimento, seja no banho, seja na higiene oral ou até mesmo em outro procedimento laboratorial, certo? Espontaneidade, então nós temos que ter espontaneidade, pois isso favorece o nosso processo de comunicação. Solução de problemas, então de repente alguma situação dentro do hospital, dentro da clínica não está evoluindo, então vamos tentar ver se a gente consegue solucionar com o que nós temos. Profissionais de saúde, gestores de saúde, e por que não o próprio usuário, por que não o próprio paciente? Então essa é a noção que tem que ter. A ausência de preconceito. Então não importa se o paciente é evangélico, é católico, é candomblessista, é adventista. Então, esse tipo de preconceito religioso, étnico, não pode haver. Então, o paciente está ali para ser tratado, para receber um tratamento e devemos, dentro da nossa moralidade e ética, atendê-lo da melhor maneira possível. Aceitação dos fatos. Então, nem sempre os fatos hospitalares ou de saúde vai ser benéfico para aquele paciente. Então, é importante estar colocando as reais situações do paciente para que ele se sinta o quê? Para que ele se sinta acolhido e em nenhum momento se sinta abandonado ou excluído do processo. Então, essa é a pirâmide de Maslow, tá? Ela é dividida em 5 etapas ou 5 patamares, que são os 5 eixos: situação fisiológica, segurança, amor, estima e realização pessoal.
Dentro do sono e repouso, que é um ponto bastante discutido, é importante você diferenciar sono e repouso. O sono é aquela suspensão da consciência num período de 8 horas, e isso considerando indivíduos adultos e num ciclo de 24 horas. Tá? Então, se dentro de um dia, de um ciclo diário de 24 horas, seria importante dormir um adulto de 8 horas, né? Ter a média de 8 horas de sono. Então, isso que prega a literatura. Sabemos que quanto mais jovem é a pessoa, maior é a necessidade de sono. Por exemplo, um adolescente, a média de sono está aí acima de 12 a 14 horas. Aí você pega uma criança recém-nascida, a necessidade de 16 a 18 horas, vamos dizer assim, né? Mais de 16 horas. E o idoso, por sua vez, devido a diversos processos funcionais do corpo, às vezes consegue dormir aí no máximo 6 horas. Então isso deve ser considerado. E o repouso é o estado de relaxamento consciente. Então a pessoa ali ela não está dormindo, vamos dizer assim, ela não adormeceu e apresenta apenas o quê? Um momento em que há um leve relaxamento muscular, mas a pessoa, embora com os olhos fechados, mantém-se consciente, certo? Quando se fala em sono, é importante ter em mente que o sono tem 4 estágios. O primeiro, que seria aquele sono leve, em que você rapidamente acorda ao mínimo esforço, tá? Mesmo ele sendo leve, ele já garante um grau mínimo de relaxamento dos músculos e uma redução de alguns parâmetros vitais, como frequência cardíaca e respiratória. Estágio 2, nós temos um relaxamento mais profundo, onde essa pessoa já consegue adormecer aí de 10 a 20 minutos e já demora um pouquinho para acordar, porque conforme o sono vai se tornando profundo, os estímulos periféricos eles vão se reduzindo, então a captação desses estímulos precisam ser mais enérgica, vamos dizer assim, para que dê conta de despertar. No estágio 3, nós temos a fase em que se inicia o sono profundo, que começa aí de 15 a 30 minutos do início do sono. Então também requer um pouco mais dificuldade para acordar, né? Porque a pessoa já se encontra completamente com os estímulos periféricos não captando mais esses estímulos, então torna-se mais difícil acordar. E no estágio 4, é a fase de sono profundo, é tido como um sono recuperador para o corpo. Então, é aquele sono em que vai ser realizado alguns processos metabólicos, dentre eles do crescimento de células na criança, onde as células novas vão suprir o crescimento ósseo, o crescimento tecidual e assim sucessivamente. Então, é o sono que recupera, é o sono que relaxa e é o sono que vai fazer com que no outro dia ou quando a gente acorde, a gente tenha aquela sensação de menos fadiga, menos indisposição. Então, dentro do sono ainda, é importante perceber as situações benéficas, que no caso nós temos relaxamento dos sentidos, a audição, a visão, depois o tato, e por último nós perdemos temporariamente o sentido da audição, que é quando a gente começa a entrar no adormecimento profundo. Isso vai provocar um relaxamento muscular, então nós vamos ter um relaxamento muscular mais profundo, nós vamos ter também processo de manutenção, manutenção de quê? Nós vamos ter um fluxo sanguíneo mais eficiente, porque a partir do momento que alguns sentidos estão, entre aspas, desconectados, então o fluxo sanguíneo flui de maneira melhorada, porque os músculos estão relaxados, então há uma descompressão dos vasos sanguíneos. O sistema imunológico vai favorecer, pois principalmente à noite vai haver maior aumento da produção de elementos figurados do sangue, né, glóbulos brancos, que são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos, que é a hemácia, que é o eritrócito. Então, durante o período do sono, é que há a produção mais intensa pela medula óssea desses elementos figurados do sangue. E, por último, a partir do momento que há a produção de células novas, vai haver o crescimento celular, tanto a questão óssea quanto o desenvolvimento de demais células orgânicas. E o sono, ele é fundamental para quê?
para que haja um melhor processo de aprendizagem por meio da memória. Então, a pessoa que estuda e que consegue ter uma boa noite de sono, então ela tem uma maior capacidade de armazenamento e, com isso, o processo de aprendizagem se torna mais efetivo. Então, a pessoa que dorme bem, teoricamente, tem uma melhor memória e um melhor aprendizado. E a pessoa que dorme mal, teoricamente, tem uma menor capacidade de armazenamento e de aprendizagem. Aqui do lado direito, você pode observar que eu coloquei as principais situações que influenciam, vamos dizer assim, negativamente ou que interferem significativamente no sono. Nós temos aqui a idade, eu já falei, para mais ou para menos, há um parâmetro de sono, o ambiente, se é um ambiente barulhento, estressante ou que não apresenta conforto, vai interferir no teu sono. A nutrição também, se você se alimenta mal, teoricamente você vai dormir mal, não vai conseguir relaxar porque vai entrar em obesidade, sobrepeso, e isso vai fazer que haja uma sobrecarga circulatória e você possa não oxigenar os tecidos adequadamente enquanto dorme, e isso pode gerar um estado de fadiga generalizada. Atividade física, se você pratica atividade física, você perde peso e melhora a sua condição circulatória, sua situação cardíaca, e isso favorece uma melhor oxigenação, uma melhora do padrão corpóreo. Medicamentos. Existem medicamentos que podem provocar sonolência ou que podem retardar, causar insônia. Então é importante estar ciente dessa situação para não exagerar. Além de drogas, principalmente as anfetaminas, elas têm um potencial inicialmente estimulador, mas depois ele pode sim causar uma situação depressora do sistema nervoso, dependendo da quantidade que se ingere dessas drogas, e acabar comprometendo. Nós temos aqui, por último, doenças e humor. Então, doenças crônico-degenerativas, dislipidemia, pressão alta, diabetes, podem alterar o padrão de sono. E o humor. Então, se você dorme bem, teoricamente você tem uma quantidade de endorfinas adequada que vai fazer com que você tenha aquela sensação de bem-estar e o seu humor fique alegre. Mas, por outro lado, as literaturas colocam, se você dorme pouco, dorme mal, a tendência é você despertar um sentimento agressivo, um sentimento de raiva, mas porque o estresse pela falta de sono, ela pode provocar isso no teu organismo. Próximo passo, higiene e sexualidade. Então, o que é a higiene? É o processo de lidar com diversos tipos de pacientes, os quais possuem cultura diferente e, às vezes, nós vamos ter que intervir de maneira satisfatória na higiene oral desse paciente, principalmente se ele estiver impossibilitado das mãos dos membros superiores, Então, nós vamos ter que fazer de maneira adequada dentro da técnica. Higiene corporal também. Então, se por algum motivo esse paciente não puder se autocuidar, tomar o seu banho, a enfermagem com certeza vai estar apta, dentro da técnica de banho no leito, ofertar essa higiene da melhor maneira possível e sempre utilizando de biombo para preservar a intimidade do paciente. Dentro da sexualidade, o enfermeiro tem o papel de preservar a imagem do paciente. Então, independente do procedimento que você faça, é importante preservar a imagem desse paciente, não expor genitálias ou nenhuma parte do corpo, porque isso pode gerar um processo de constrangimento e até questões administrativas para o seu corém, em virtude dessa atitude impensada. Moradia e interação social. Então, como a gente pode observar aqui nas imagens, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a partir da década de 40, pós-guerra, a moradia foi reconhecida como um direito humano e tornou-se universal para a vida das pessoas, aceito e aplicável em qualquer parte do mundo. Então, olhando para essa imagem, a gente percebe que há uma série de condições críticas que vão favorecer negativamente para a vida desse cidadão, para a vida dessas pessoas. Por exemplo, observa-se que não tem uma coleta de esgoto satisfatória, ou até mesmo podemos dizer que é zero. Então, não há um sistema eficaz de água encanada, e ainda que haja, pode sim ocorrer falhas no trajeto da água
da tubulação principal até a residência. Então, pode sofrer um infiltrado, pode até mesmo já chegar contaminada por alguma falha desde a central de distribuição. E o padrão de moradia, ele reflete algum agravo à saúde do indivíduo? Com certeza. Nós temos aqui nessa imagem, com certeza aqui deve haver animais silvestres, deve haver ratos, cobras, escorpião, baratas, moscas, que são animais que podem sim disseminar doenças que podem comprometer o ser humano. Exemplo das mais comuns é a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato e que acomete muitos brasileiros, infelizmente, que moram nesse tipo de área em virtude da carência de saneamento básico. E a interação social, eu coloquei aqui recíproca e não recíproca, que nada mais é do que os favores. Então, a gente tem que fazer com que o paciente, com que essa pessoa tenha esse respeito mútuo pelo próximo e garantir que efetivamente isso seja realizado, pois haverá sim uma troca benéfica e harmoniosa de favores, dentre outras situações. Então, a interação social recíproca é quando você realiza uma determinada ação e em resposta você tem uma determinada ação da mesma altura, então benéfica, e a não recíproca é quando você realiza alguma atividade e como resposta você tem algo negativo, algo que não contribua para o andar clínico do teu cliente, ou, dependendo da pessoa também, possa ser que comprometa todo o processo. Segurança e autoconceito. O que é segurança? É uma necessidade humana básica que deve ser cumprida, pois trata-se de um fator essencial para a sobrevivência. Então, nós precisamos de segurança? Precisamos. Seja ela em qualquer aspecto da vida, qualquer aspecto que envolva o ser humano. Essa noção de segurança ela precisa estar muito bem definida, principalmente na área hospitalar, onde o paciente vai ter uma série de procedimentos, vai ter uma série de ações e situações que deverão ser observadas, pois é fundamental que esse paciente tenha essa segurança. E para quem não sabe, nós temos o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, que contribui para a qualificação no cuidado. Então, dentro do PNSP, é importante que essa segurança ela seja diretamente proporcional entre pacientes e gestores. Então, se o paciente tem segurança, estabilidade no leito, esse paciente ele vai diminuir gastos por parte dos gestores por condições simples, como queda e dentre outras situações que podem comprometer. Da mesma forma que essa relação ela tem que ser repassada para os familiares através dos pacientes. Então, os familiares vão visitar o paciente, então é importante eles terem essa noção de segurança, de que o seu familiar está sendo bem cuidado, para que haja uma reciprocidade. Então, tanto paciente quanto familiar, ou tanto paciente quanto gestor, tenham essa sensação de segurança. E, como forma de formalizar, foi instituído esses 6 passos, com o propósito de garantir a segurança do paciente. Então, identificar corretamente o paciente seria o tópico 1. Nome completo, nome da mãe de preferência, para evitar erros de administração de medicamento. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, é importante o profissional de saúde se comunicar com o paciente e não somente ter aquela ação mecanicista de chegar, realizar o procedimento que tem que fazer e ir embora sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, uma boa noite para o paciente. 3. Melhorar a segurança da prescrição e a administração de medicamentos. Então, nunca é demais fazer a dupla checagem, a rotulagem do medicamento, a apresentação, se é miligrama, se é ml, se é grama, tudo isso para garantir uma boa administração de medicamento. 4. Assegurar a cirurgia e local de intervenção e procedimento do paciente correto. Então, checar tipo de cirurgia, o paciente, o possível local da cirurgia para ver se está tudo ok. 5. Higienizar as mãos para evitar infecção. Então, não preciso entrar em detalhes que todos nós, devemos lavar as mãos antes e depois do procedimento. Então, isso é uma questão
de higiene e de preocupação com o paciente. E sexto, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Então, a partir do momento que a gente propõe elevar as grades do leito e propõe fazer a mudança de decúbito, a gente está fazendo de tudo para que esse paciente tenha uma melhor admissão, uma melhor estada dentro da área hospitalar sem maiores intercorrências. Aqui eu trago os 10 passos que foram elaborados por uma comissão de integrantes da saúde. Então, esses 10 passos, ele reflete os 6 que eu já falei anteriormente e mais algum pouquinho. Então, identificação do paciente, já foi falado. Cuidado limpo e seguro e higienização das mãos também. Você tem que higienizar as mãos e realizar o cuidado dentro da técnica asséptica possível. Catéteres e sondas. Perceber se está bem conectado, se não tem risco de alguém passar e bater e acabar desconectando. 4, cirurgia segura, então checar todos os parâmetros, se já foi feito a questão pré-operatória. 5, sangue e hemocomponentes, então perceber se o paciente é O positivo, um exemplo, e o sangue é compatível com o tipo sanguíneo dele, tá? Para que não haja reações alérgicas, esse paciente possa sofrer aglutinação sanguínea e ter uma parada cardíaca, por exemplo. 6, paciente envolvido com sua própria segurança. Então, ele precisa ter essa noção de que aquela grade elevada é para a segurança dele. Ele precisa andar com uma sandália que garanta maior aderência ao solo. 7, comunicação efetiva entre profissional e paciente, e profissional e familiares. 8, prevenção de quedas, com elevação das grades, enfim, travamento das rodas do leito, prevenção de lesão por pressão, e aí entra em cena a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, então dentro da disponibilidade desse paciente, é importante estar vendo quais as posições pode ser realizada essa mudança, a fim de descomprimir essas proeminências ósseas e evitar, assim, laceração, ferida ou fissura, que futuramente pode se transformar em uma úlcera. E, por fim, a segurança na utilização da tecnologia. Então, se você não tem habilidade e não domina o funcionamento de algum material, exemplo, bomba de infusão ou algum monitor específico, respirador, é importante você se capacitar e ter a humildade de reconhecer que não sabe, pois a partir do momento que você faz isso, você não se torna menor que nenhum outro profissional. Pelo contrário, você começa a adquirir o seu respeito através do momento que reconhece alguma debilidade ou alguma fraqueza dentro do ambiente hospitalar, dentro do trabalho, mas que você precisa sim também buscar a capacitação, a habilitação para resolver essas situações que podem acontecer dentro do ambiente. E dentro da percepção de saúde, o autoconceito está diretamente relacionado, pois é importante que esse paciente tenha uma boa percepção da sua condição de saúde, certo? E para isso, é importante que o profissional sempre aborde de maneira positiva, sempre mostrando para esse paciente os aspectos positivos, os pontos fundamentais para a manutenção da sua saúde, pois é muito importante que a pessoa tenha essa reflexão que vai ajudar. Então, dentro desse componente do autoconceito e da percepção de saúde, é importante considerar como esse paciente ele está se identificando com aquela situação. Se ele aceita, se ele não aceita, quais são as reais necessidades desse paciente. Imagem corporal. Então, eu coloquei aqui uma imagem que denota que é importante esse paciente ele estar atento com a sua imagem, e mais que isso, a importância dele perceber determinado processo, por exemplo, a importância de tirar a barba, a importância de realizar uma manutenção da pele com hidratante, porque pode estar ressecada. Então, isso é muito importante, certo? Informar também que, dependendo da situação clínica desse paciente, ele pode sofrer um processo de emagrecimento, ou, se estiver tomando um corticoide, por exemplo, a possibilidade de ele engordar devido à ação medicamentosa, autoestima. Então, sempre conversar com esse paciente, vendo os pontos que você pode intervir de maneira a aumentar essa autoestima, no ponto do paciente perceber e sentir-se
aquele bem-estar físico e mental. Obrigado por assistir as videoaulas do papai. Até a próxima. Qual é o papel social que esse paciente exerce ali dentro? É apenas o papel de paciente, de cliente? Não. Então, assim como os demais, ele também vai ter normas, vai ter prerrogativas que ele deve seguir para que os demais pacientes, os demais clientes que estão na enfermaria com ele, também não sofram e não tenham sua vida ou sua condição de saúde agravada por alguma atitude que não seja condizente com o padrão esperado para o paciente. Bem, gente, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham algumas dúvidas, pode entrar em contato comigo via e-mail ava ou até mesmo pelas redes sociais, professor Danielson Cavalcante, que eu estarei sempre de maneira aberta a tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado por assistir as videoaulas do papai. Até a próxima.